Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E o programa, sempre costumeiramente, fazemos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, aqui do bairro Capela, em Vinhedo. Os estimados ouvintes também podem nos encontrar lá no YouTube, bastando digitar CEPT Vinhedo, e também na plataforma digital do... como é que chama lá, Guilherme? Do podcast, do agregadores de podcasts lá dos smartphones. Smartphones é demais, né? Ou seja, telefone inteligente. Muito bem. Esperto também. Muito bem. Hoje nós vamos falar, em nossa primeira hora, nós vamos discutir o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Muito bem. E na segunda hora do nosso programa, nós vamos abordar o tema que envolve o capítulo 16º da obra Nosso Lar, psicografada pelo espírito André Luiz através do médium inesquecível, o apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier. Que saudade. Nós estamos em tempos de eleição e eu me recordo que o nosso querido como é que ele se chama? O nosso querido Geraldinho, lá de Belo Horizonte, ele disse que quando os nossos irmãos protestantes assumissem o governo do Brasil, o Brasil iria progredir muito. Olha que interessante. Chico Xavier disse isso. Quando os protestantes, os nossos irmãos, né? Protestantes são os nossos irmãos que também são conhecidos como evangélicos, embora eu particularmente não gosto desse termo, né? Porque... eu vou explicar por que eu não gosto. Eu vou explicar. Porque quando fala evangélicos, então dá a impressão que há uma exclusividade de Jesus para os nossos irmãos derivados do protestantismo, né? Que seguem o protestantismo. Mas, por exemplo, o católico também é evangélico. O espírita também é evangélico.
Os coptas lá no Egito, embora seja uma minoria, também são. Os drusos lá no Líbano, também. Os nossos irmãos da Igreja Ortodoxa Grega também são seguidores. Da Rússia. Os da Igreja Ortodoxa Russa também. Então é nesse sentido. Mas é que nem chamar tomara que as previsões do nosso querido Chico estejam corretas, né? E até hoje eu não vi ele errar nenhuma, né? Então, pois não, Fábio? Não, estava falando que as pessoas dos Estados Unidos se chamam de americanos. Segue a mesma linha do que você está falando, né? Como se a América fosse uma exclusividade deles. Exclusividade deles, bem lembrado, bela comparação. Porque ninguém fala estadunidense, né? O estadunidense, Donald Trump. Até não tem nem como falar isso em inglês. Como é que fala estadunidense em inglês? Não tem jeito, né? Também então eles falam American. American. Exatamente. E quando vão falar sobre os Estados Unidos, falam América mesmo. América. Go to America, né? Quer dizer. Exatamente. Bem, gostei da analogia. Salvou. Muito bem. Então nós vamos entrar no tema propriamente dito. E esse tema se encontra lá nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Então nós vamos encontrar o seguinte ensinamento do mestre, quando várias vezes ele diz, ele compara o reino dos céus às mais variadas analogias. E uma delas é essa. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª e à 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: Que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Muitos os molhados, poucos os escorridos, né?
Então, essa parábola é sensacional, né? E é uma parábola que uma hora de discussão certamente é insuficiente, né, para esgotarmos, tem, né? Muitas interpretações. Porque são múltiplas variantes. E sempre lembrando que o reino dos céus, no conceito de Jesus, como Jesus entendia o reino dos céus na época que ele falava, e esse conceito está explicitado lá na obra Boa Nova do nosso querido Haroldo de Campos, Humberto de Campos. Olha, eu misturei o Haroldo com Humberto de Campos. Então, o reino dos céus é a obra divina no coração do homem, né? Então, aí ele fala que a obra divina no coração do homem é semelhante a um pai de família, né, que saiu a assalariar, etc, etc. E lógico que fica muito difícil de interpretar se nós não tivermos conhecimento da história da humanidade e mesmo dos conceitos que os nossos irmãos galileus tinham à época. E então nós vamos perceber que esses trabalhadores, eles estavam a serviço do pai de família. E o pai de família, nós vamos considerar que é Deus na parábola. Na parábola, ele é Deus. E ele saiu em busca dos trabalhadores. Esses trabalhadores, eles estavam executando o serviço na sua vinha, para atender os desejos do pai de família, para fazer as tarefas em nome do pai, para fazer vamos dizer assim, para fazer o serviço de Deus. Inclusive até me lembro aqui de um pensamento de Paulo de Tarso, quando ele diz que tudo o que fizeres, faça-o como se fosse para o Senhor, né? Olha que interessante, né? Então, tudo o que fizeres, faça como se você estivesse fazendo para Deus, né? Então, se você faz isso, é menos pesado, né? Porque você está executando uma tarefa em nome de Deus. Então, se é em nome de Deus, não dá para ficar escorregando, não dá para fazer tarefas consideradas desviadas. Falando assim, um português assim, mais de baixo calão, assim, meia boca, né? Exatamente. Nós vamos fazer uma tarefa mais ou menos, né, Marcelo? Porque é para Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Então, o Paulo de Tarso, em sua sabedoria, impressionante, né? Esse conceito, né, que ele eu não conhecia isso, não, mas é muito legal mesmo, para puxar o nosso coração para cima. Exato. Então, esses trabalhadores estavam executando as tarefas para Deus, para a obra de Deus. E na analogia que é feita, de acordo com a interpretação do nosso querido Kardec, sempre lembrando que essa interpretação, ela também foi revista pelos benfeitores espirituais. Ela não é uma interpretação só, o Kardec, é a opinião do Kardec. Não, ela foi revista. Os benfeitores espirituais, quando falaram para o Kardec, pode publicar o Evangelho, é porque foi revisto. Então, o que você vai falar do item 3, a mensagem inclusive é assinada por Henry Heine. O espírito, né? Mas isso é na mensagem Missão dos Espíritas. No item 3, que é Missão dos Espíritas, não é isso? Porque são os itens desse capítulo de hoje são itens 3 a 5. Aí, o Missão dos Espíritas é o 4, Missão dos Espíritas é assinada por Erasto. Então, e o 3... Não tem um título esse. O 3 não tem um título específico. Os últimos serão os primeiros, o 3. Exato. Então aí tem o Constantino
E depois é que é o Henry Heine, né? Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, toda a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, toda a obra, antes de ser publicada, ela foi revista pelos benfeitores espirituais. E os benfeitores espirituais é que, quando dão essa interpretação, que nós vamos colocar, então essa interpretação, ela se refere que os primeiros trabalhadores foram os profetas do Antigo Testamento, aí depois, vamos dizer assim, na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, né? Sempre vale ressaltar que na época a contagem das horas era diferente. Quando o sol nascia, então era a primeira hora, né? 6 da manhã era a hora 0, 7 da manhã era a hora 1, e assim por diante, entendeu? Porque era 12 horas, né, Guilherme? Então das 6 às 12, aí a 1/10 hora que começa às 5 da tarde. Então a terceira hora seria aquilo que hoje é 9 da manhã. Mas isso não é importante. O que é importante é que era um tempo decorrido, né? E esse tempo decorrido, quando você coloca desde Moisés até o século XIX, que foi quando Kardec escreveu a obra, é que muitos desses trabalhadores vieram, praticaram a sua obra e foram assalariados. E cada um teve o seu salário, cada um teve a sua importância, né? Seja na época que eles viveram, o grau de amadurecimento daquela sociedade, etc, etc. E então os primeiros profetas vieram, trouxeram os seus ensinamentos, depois veio o Cristo, depois do Cristo vieram os apóstolos, os mártires, que tiveram uma importância fundamental. Lá na nona hora nós podemos colocar também mais adiante Francisco de Assis, etc, etc, né? Que os pais da igreja foi logo no comecinho do cristianismo, né? Os primeiros séculos, né? Então, se você considerar meio-dia Jesus, então a sexta hora Jesus, aí então eu estou fazendo uma classificação da minha cabeça, né? Não é necessariamente assim, mas até chegar a 1/10 hora, que seria a doutrina espírita. E a doutrina espírita, quem que é o dono dela? Não tem dono, é doutrina dos espíritos, né? Não tem dono, não tem chefe, não tem hierarquia, não tem nada, né? É a obra que foi baseada no ensino dos espíritos. E o que é interessante é que cada trabalhador tem a sua importância, tem o seu salário. Então essas eram as minhas considerações iniciais, e aí eu gostaria de ouvi-los. Vamos lá, Marcos. Marcelo, é isso mesmo, eu estava até dando Seja bem-vindo de volta. Pois é, 3 semanas aí depois apareço. Mas eu estava vendo aqui nessa passagem, né, que diz assim, né, que nesse trechinho que eu achei também interessante, aqueles da terceira hora, né, que ele diz assim, né, e disse: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Achei interessante. Ele não diz o valor, mas dar-vos-ei o que for justo. O que for justo. Então é assim para os trabalhadores da primeira, da segunda, da terceira, da 1/10, né? Deus dará o que for justo, o que ele achar, né, como justo. Então não esperemos mais ou menos, ou não, é o que for justo. Então nós receberemos realmente o que merecemos. Exatamente. Aí você também me faz lembrar aquele outro ensinamento do mestre, que a cada um será dado de acordo com as próprias obras. Exatamente, vem então, a calhar. Se a sua obra é uma obra condizente com o que você prega e o que você pratica, beleza, você vai receber o salário que for justo. Às vezes, se não for, você vai colher aquilo que você plantou.
1 hora bem trabalhada, você recebe o mesmo que 12 horas do cara que não fez jus, né? É o que for justo mesmo. Você pode trabalhar 1 minuto, mas se ele for bem trabalhado e for profundo, feito realmente com muita fé, enfim, eu digo o trabalho nosso, espiritual, né? Dos espíritos, que é eterno, não importa o tempo, mas se ele for realmente feito com bastante vigor, com bastante fé, com caridade, levando todos os ensinamentos de Jesus, receberá o que for justo. O tempo, eu creio assim, né? Sei lá, eu vi dessa ótica. Fabinho, posso furar uma fila aí? Não tem fila. Então, eu estava pensando assim o seguinte, essa questão do trabalhador da última hora, com todo o respeito, né, que todas as religiões, né, merecem, nossos irmãos de todas as religiões que nos ouvem, inclusive, merecem todo o nosso respeito, mas assim, a questão que o Espiritismo traz, né, vamos dizer, tirando o véu da palavra, né, todas as lições, os Espíritos vêm nos trazer, vamos dizer, de uma forma assim, escancarada a verdade, né, para a gente parar com todas as hipocrisias, né, que a gente veio trazendo durante tantos séculos, né. Então o que acontece é o seguinte, que esse trabalhador, né, chamado da última hora, né, eu estava pensando aqui, refletindo, esse trabalhador da última hora é um trabalhador mais eficiente nesse aspecto, porque aí ele vai buscar realmente e sinceramente, né, honestamente, sem ficar se preocupando, igual a gente comentou na semana passada, né, a gente vai buscar ser o que Deus quer que a gente seja, mas perante Deus só, né? E aí sim a gente vai estar sendo honesto, porque durante todas as outras nossas vidas aí para trás, a menos, lógico, de algumas exceções, como o Marcelo falou, de Francisco de Assis, né, Joana de Ângeles, e uma série de espíritos maravilhosos que viveram conosco aqui, o Chico, né, recentemente, mas em linhas gerais, né, quer dizer, a regra era muita hipocrisia, né? Era venda das coisas do céu, etc., né? E a gente não estava buscando a reforma interior que a gente realmente precisa fazer. Não que, inclusive, assim, isso não quer dizer que, inclusive, quem esteja estudando Espiritismo, que esteja praticando, já esteja salvo, não é nada disso. Mas, assim, que as ferramentas para se praticar uma religião de uma forma mais eficiente, realmente, porque tira todo o véu, né, das palavras. Inclusive é o seguinte, fica bem claro que se a gente não realmente não, vamos dizer, de uma forma definitiva, mudar os nossos conceitos, né, rever as nossas posições, as nossas hipocrisias, nossas falsidades, se a gente não melhorar o nosso coração, não fizer a reforma íntima, a gente não vai conseguir avançar, progredir. E aí, quando a gente faz essa mudança, essa reforma íntima, exatamente a gente prepara o nosso coração para estabelecer o reino de Deus, né? E aí esse trabalhador, vamos dizer, com esse conceito sincero e honesto, aplicando realmente esses conceitos, né, no meu ponto de vista, assim, é um trabalhador que conseguiria ser mais eficiente, né, no intuito de estabelecer o reino de Deus no coração, o reino de Deus na terra, né? Fabinho, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. 30 Tem minutos. tanta coisa para falar. Quando você falou a primeira coisa, né, sobre o reino de Deus, eu fiquei pensando, se não fosse isso, se a gente não escutasse essa definição que você deu, né, que ele é obra divina no nosso coração, nós somos tão tentados a pensar que ele é em algum lugar, né? Onde será que é? Será que é lá em Jerusalém? Tá tendo briga lá, né? Na faixa de Gaza lá. Então não deve ser lá. Será que é fora daqui do planeta, em algum lugar? Será que é no céu? Mas se for no céu, e se eu for para lá com as minhas imperfeições? Se eu for para esse lugar com vícios?
eu vou levar sofrimento para lá comigo, né? Então, se ele for em algum lugar e eu for lá cheio de defeitos, acabou esse lugar. Se eu for, né? Então, assim, não é um lugar físico, né? É um lugar íntimo, né? Então, se eu estou na prisão, como Paulo de Tarso falava, ou Sócrates, mas dentro de mim existe o céu, então o reino de Deus está ali, né? Eu estou nele. Eu estou livre. Eu estou livre, eu me sinto super bem. O reino de Deus está em mim, né? Então acho extremamente pertinente essa definição do Boa Nova. Salvou. Né? Quando a gente lê ela é tão clara, né? É obra divina no coração do homem. Mas por que obra divina no coração do homem? Vocês lembram da piadinha do mineiro? Acho que eu já contei aqui, que o Haroldo conta. Ô mineiro, essa terra aí dá batata? Não dá não, senhor. Essa terra aí dá mandioca? Não dá não, senhor. Essa terra aí dá milho, então? Não dá não, senhor. Alface pelo menos dá, né? Dá não, senhor. Nossa, mas nada que plantada nessa terra? Ah, se plantar dá. Né? Se plantar dá tudo isso aí que o senhor falou. Ou seja, é preciso trabalhar, né? É preciso pôr a mão na massa. Por isso que fala que é a obra divina. Porque a terra é uma escola, onde o professor é Deus, é a lei dele, né? Que rege aqui. A gente vive com os estímulos que ele nos coloca para levar para frente. Esse mundo escola, igual fala na música, fala assim: a mão divina vem cegar, né? Cegar no sentido de cortar, né? Cegar com S. E quebrar bezerros de ouro. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro. Bezerros de ouro. E após prantos de redenção, haverá... Olha só essa, é a mesma coisa da definição que você falou. E após prantos de redenção, haverá um verdadeiro altar dentro de nós. Terra a regenerar. Essa é a vinha. É a vinha. A vinha do Senhor. É a vinha onde o Senhor planta para tirar a seiva, né, da uva, que é a essência do trabalho. E Ele está chamando trabalhadores para a vinha dele, aqui para esse mundo escola. Então a gente está trabalhando aqui no programa de rádio na vinha, agora, né? Quem está lá no hospital, seja médico, seja enfermeiro, seja visitante, está na vinha trabalhando, né? Quem está no laboratório, está na vinha trabalhando, né? Então, a vinha é aquele que trabalha igual você falou, como que é aquele negócio, tudo que você for fazer, faça pelo Senhor. Como se fosse para o Senhor. Como se estivesse fazendo para o Senhor. Isso é trabalhar na vinha. Como se estivesse fazendo para Deus. Então todo mundo que estiver trabalhando como se estivesse fazendo para Deus, está trabalhando na vinha do Senhor. É lindo, né? E esse é o mundo escola. Sob o bem, toda a vida evolui. É lindo, né? Sob o bem, toda a vida evolui. Então já falamos. É da música. Sob o bem, toda a vida evolui. Então, como é que se chama a música mesmo? Mundo Escola. É Mundo Escola, Tim e Vanessa. Então, falamos já do reino de Deus, falamos da vinha, né? Que bonito, que é isso. E os ciclos. O Marcelo estava nos lembrando aqui que Kardec vem trazer uma interpretação que é a coluna vertebral, né, dessa parábola, mas que permite desdobramentos para os ciclos da nossa vida, por exemplo. Por exemplo, vai ter a última hora para mim, na minha vida, né? Ciclos... na presente encarnação. Na presente encarnação. Eu vou ter a hora primeira, vou ter a terceira hora, vou ter a nona hora, vou ter a última hora.
né, que eu sempre vou ter a última oportunidade. Mas não importa. Não importa. O que importa é que Jesus está sempre passando para chamar para a vinha. Sempre passando. Vamos para a vinha. Você está de pé? Você está pronto para trabalhar? Então vamos para a vinha. Essa imagem é muito bonita, né? É muito consoladora. Exato. Então, nesse momento aqui, Jesus está aqui falando, ó, vamos para a vinha? Porque tem aquela história, né? Lembra da que nós falamos semana passada, da parábola da pérola? Que nós estamos procurando, um mercador está procurando a pérola perfeita. Aí ele vai, ele encontra. Daí ele vende tudo que ele tem e compra aquela pérola. Entendeu? A parábola? Deu para pegar? Não? Então olha só, nós estamos aqui na nossa vida. Nós temos todos os tesouros. O mar, o céu, a televisão, o WhatsApp, o carro, né, a natureza, as cores, tudo, todos os tesouros. Aí nós estamos procurando a pérola perfeita, nós estamos procurando a razão da nossa vida, nós estamos procurando o fundo da nossa existência, nós estamos procurando a essência. E aí nós encontramos o Evangelho, a pérola, que é tudo isso, né? A essência, o valor maior. E aí a gente pega e vende tudo e fica com essa pérola. Entendeu? Isso é ir trabalhar na vinha, aceitar trabalhar na vinha com o Senhor, né? Então, Jesus está sempre passando, sempre passando, na hora terceira, na hora nona, na hora sexta, na hora nona, na 1/10 hora, até antes de acabar ele vem de novo. Isso que é bonito, antes de acabar. Agora, quando que acaba? Quando acaba, meu amigo, é quando a gente fica para trás. Perdeu o trem, foi embora, você ficou sozinho? Ficou sozinho, né? Então, meu amigo, acabou o tempo. Eu acho que o pior que tem é a gente ficar para trás, né? Eu lembro quando eu era criança na escola, os repetentes da minha sala... Em Barbacena ou em Santa Rita? Santa Rita, Sapucaí. Os repetentes, eles não ficavam com a minha turma. Eles iam ficar lá no recreio com a turma deles. Porque eles se sentiam estranhos na nossa turma. Os repetentes. Entendeu? Então, se tudo tem ciclo, essa nossa jornada aqui tem um ciclo também, né, nesse planeta. Nessa oportunidade que nós estamos tendo de convívio com as nossas pessoas afins, com os nossos entes queridos. Esse ciclo se fecha. E Jesus está sempre passando, chamando. Até na última hora ele vai passar. E a gente pode escolher ficar para trás. Aí vai saber quanto tempo vai demorar para reencontrar todo mundo, né? Ele vai continuar passando. Vai continuar passando. Aí tem que esperar acabar o ciclo. Né? Então são assim... Só para terminar? Não, fica à vontade. São assim... reflexões, né, em cima dessa coluna vertebral que Allan Kardec colocou, né, mostrando, por exemplo, ao longo do tempo, quantas vezes Jesus tem passado para a nossa civilização. Jesus pessoalmente, não pessoalmente, mas passou por nós quando dos profetas, de Moisés. Jesus passou pessoalmente por nós no advento quando ele trouxe o Evangelho. Jesus passou por nós com os apóstolos que deram prosseguimento. Jesus passou por nós com os pais da igreja. Jesus passou por nós na Idade Média, com Francisco de Assis. Jesus está passando por nós com os Espíritos, com a nova interpretação, com a interpretação genuína do Evangelho, né? E quando que é a última hora? É agora. É agora a última hora, né? Vamos pegar essa oportunidade agora, né? Ele está passando aqui na praça agora. Nós estamos de pé aqui agora, esperando. Então, da onde a gente está vindo, o que a gente tem feito, não importa. O que importa é que nós vamos com ele agora. Essa que é a grande mensagem que eu acho. Acho que eu passei das 2 horas que você me deu, né? Imagina, Fabinho.
Tem um comentário que gostaria de fazer, que eu estava vindo para cá e estava ouvindo a entrevista de um articulista que eu gosto muito, que é o Carlos Andreasa. Ele é um editor lá da editora Record. Inclusive eu até faço uma brincadeira com o Guilherme, que eu acho que ele lembra o Guilherme, não que seja sósia, né? Ele é bonito igual o Guilherme. Não, é impossível. O Marcelo riu, o Guilherme, porque será impossível ser mais bonito que o Guilherme. Nem igual, não chega nesse nível. Muito bem. E aí então ele estava contando que ele havia havia recebido o aviso de um antigo patrão dele, que ele estava interessado em que ele fosse editor lá da editora Record, né? E o que foi interessante é que ele não deu um prazo, né? Ele falou: olha, mais pra frente eu vou te procurar. Só que esse mais pra frente era uma coisa assim indefinida. Poderia ser na semana que vem. Sabe quando alguém te promete uma colocação, te promete um emprego, né? Aí você cria aquela expectativa e fala: ai meu Deus, e agora, né? E aí ele estava com 32 anos, né? Vamos dizer assim, mais amadurecido e tal. Ele podia ficar, ele tem uma certa independência, então ele podia ficar indo atrás de bebida, de não sei o que, de fazer o tempo passar e esperar ser chamado. Ou a outra opção que ele tinha era estudar. E vamos dizer assim, se preparar para essa oportunidade. E ele começou a estudar. Embora ele tinha conhecimento, mas ele começou a estudar, né, os mais variados setores que uma editora publica, né? Tem obras de ficção, obras de não ficção, obras de conteúdo político, de conteúdo religioso, de conteúdo filosófico e assim por diante. Aí então ele começou a estudar, a pesquisar aquilo que seria, aquilo que poderia ser uma onda nova no mercado editorial. Muito bem. Aí passaram-se 3 meses e o antigo chefe dele ligou e ele começou a trabalhar. Aí quando ele começa a trabalhar, ele estava como trabalhador da 11ª hora. Ele estava pronto. Então ele estava pronto e aí a editora voou. Foi assim uma coisa impressionante. Estava com o motor aquecido, né? Já estava com o motor aquecido. Já estava preparado. E a outra colocação que eu gostaria de fazer é que eu havia dito no início, né, que os benfeitores espirituais, as várias mensagens que foram colocadas no Evangelho, elas não foram colocadas à toa, né? O trabalho do Kardec foi um trabalho maravilhoso, primou pela pedagogia, porque você vê a separação lá dos capítulos, você vê a seleção das mensagens, né, que ele colocou, as passagens evangélicas que ele selecionou na abertura de cada capítulo e assim por diante. E inclusive tem um capítulo que não tem nenhuma instrução dos espíritos, né? O capítulo 22º, que é a indissolubilidade do casamento, aquele, né, nós vamos falar nas próximas semanas, não tem instruções dos espíritos. E é um capítulo curtinho, né? São 3 ou 4 páginas. Mas lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, Prolegômenos todos sabemos que a mesma coisa é sinônimo de prefácio. Então, é uma mensagem belíssima, profunda, que os espíritos, um dos espíritos que assina, né, essa mensagem. Só que nunca foi revelado qual espírito teria sido. Mas a mensagem ela é inteira, bonita, muito tocante. Celestial. Exatamente, João. E é uma mensagem que num determinado momento
na metade da mensagem aproximadamente, os benfeitores escrevem assim para o Kardec, que a mensagem foi direcionada para o Kardec. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Até nova ordem. Quando chegar o momento de publicar, nós lhe diremos. Enquanto esperas, você não vai ficar esperando, né, sem fazer nada, de braço cruzado. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. E foi o que ele fez, né? Foi o que ele fez. Ele foi meditando, amadurecendo aquele pensamento. Aí quando estava o pensamento amadurecido, ele mesmo coloca isso na obra Obras Póstumas. A obra Obras Póstumas, que o Kardec, não foi o Kardec que publicou, foi a esposa dele, a Amélie Boudet, mas ela a obra Obras Póstumas é uma obra que é composta por várias anotações do próprio Kardec. E aí um pouquinho adiante dessa mesma mensagem, no parágrafo seguinte, que o Fábio fez referência lá à vinha, ao vinho, à uva, etc, etc. Aí olha só o que os benfeitores falam para o Kardec. Porás no cabeçalho do livro, colocarás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Todos nos recordamos que o único desenho que tem nas obras do Kardec, né, porque muita gente compra o livro e quer ver figura, né? Se tem muita figura é bom porque lê rápido. E evidentemente que o livro dos Espíritos, não só o livro dos Espíritos como as outras obras, não tem figura, não tem desenho. A única figura que é colocada é lá não é no Evangelho, é no livro dos Espíritos. Então lá no livro dos Espíritos tem o desenho da cepa da uva. E aí eles vão explicar o porquê. Colocarás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. É o emblema do trabalho do Criador, ou seja, é a assinatura de Deus. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa. O corpo é a cepa, também conhecida como rama. O espírito é o licor. Ou seja, é o caldinho da uva. É o caldinho da uva. E a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O bago da uva, o conjunto das uvas, né? O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes, dizem eles a Kardec, que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Então, somente mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. É aí que está, né? Que é a nossa bagagem, né? É o mundo escola, né? É o trabalhando, é a vinha. É a vinha. Que são as aquisições que todos devemos buscar, que é a aquisição do conhecimento, o desenvolvimento da inteligência voltado para o bem e a aquisição das virtudes morais. João, você não separou o André Luiz aí hoje para nós? O Vivendo o Evangelho, o que você separou aí para nós? Marcelo, esse livro realmente é uma coisa impressionante, né? E aí uma coisa que eu estava pensando assim, igual você estava comentando aí, o X da questão, né, a gente colocar em prática, né, a questão eu sempre comento aqui, né, que o André Luiz nos traz
receita de como colocar em prática. E aí eu separei aqui a lição Últimos e Primeiros do Vivendo o Evangelho, volume 2, em que o André Luiz diz assim: na linguagem do Evangelho, os últimos que serão os primeiros são aqueles que se entregam ao esforço da renovação íntima. Não injuriam nem exigem, não agridem nem invejam, não disputam nem ironizam, não humilham nem impõem, não obrigam nem violentam, não mentem nem guerreiam, não desdenham nem enganam, não oprimem nem desprezam, não exploram nem trapaceiam, não odeiam nem se envaidecem. No conceito do mundo, é provável que pareçam fracos, inexpressivos e derrotados. Olha que forte isso, né? Mané, o bobinho. É muito impressionante, né? Como isso faz parte do nosso dia a dia, né? No conceito do mundo, é provável que pareçam fracos, inexpressivos e derrotados. Olha que forte. E aí ele conclui assim: na verdade, porém, são os que venceram a si mesmos e seguem, com amor e renúncia, os passos de Jesus, que um dia foi considerado o último pela cegueira de César, mas que realmente sempre foi o primeiro aos olhos de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Meu Deus do céu. Maçã de ouro em bandeja de prata, essa mensagem. É muito impressionante, né? Porque, olha que, na verdade, vamos ver de novo, porque assim, é muito forte, né? É sensacional. Na verdade, porém, são os que venceram, né? Então ele diz assim: no conceito do mundo é provável que pareçam fracos, inexpressivos e derrotados. Na verdade, porém, são os que venceram a si mesmos e seguem, com amor e renúncia, os passos de Jesus, que um dia foi considerado o último pela cegueira de César, mas que realmente sempre foi o primeiro aos olhos de Deus. Nossa, esse André Luiz é demais, né? Meu Deus. Tem um detalhe, João, que você me fez lembrar, que lá no Evangelho, ou seja, como parte integrante dos ensinos do Mestre, agora não me pergunta onde está, que eu não sei, né? No Evangelho, nos ensinos, em um dos evangelistas está escrito assim: a pedra rejeitada é a base do alicerce. A pedra rejeitada é a base do alicerce. Lá, aos olhos de César, Jesus era desdenhado, ridicularizado, foi colocado aquela coroa de espinhos, ele deram uma cana para ele, como se fosse o cetro, né? Foi ridicularizado, né? Inclusive a coroa de espinhos era uma coroa venenosa, né? Uma coroa venenosa de uma planta chamada acácia, mas que era uma planta venenosa. Isso faz parte dos estudos da obra há 2000 anos, lá do pessoal lá de Belo Horizonte, né? Aquela parte científica e tal. E então ele foi ridicularizado, ele foi tido como o pior dos homens, o mais ridicularizado naquela época. E hoje todos nós sabemos que quem manda nessa bagaça é ele, né? Quem é a base do alicerce, na verdade, é o que foi mais ridicularizado, né? Pedra angular. Lógico. Pois não. Como é que é? Mundo Escola. Então vamos lá para o nosso querido Guilherme está dizendo aqui, Mundo Escola. Não, mas você quer fazer mais algum comentário? Porque aí a gente já parte, senão a gente parte para pausa e depois iniciamos, né?
a segunda hora, mas se você tem mais algumas reflexões, fica à vontade. Fabinho pensa um pouquinho, deixa eu comentar aqui essa questão que ele falou. A gente estava falando sobre, ele mesmo falou, o Fabinho, sobre a questão dos repetentes, né, de quem ficou para trás. Isso é uma situação, quando a gente para pensar assim, é muito forte isso aí, né? A questão da solidão, né? Eu estava imaginando a situação assim que você colocou, dos repetentes, né, dos nossos irmãos aí, nossos colegas lá que perderam o ano, tal, e realmente era uma situação complicada, eu ficava, né, deslocado, né, dentro da turma, né? E no outro dia, numa das reuniões aqui de atendimento aqui aos espíritos, né, às quintas-feiras, né, espíritos desencarnados, foi um irmão nosso, foi lá, e ele estava assim, muito vinculado ao negativismo, muito irado, com ódio, um monte de coisas assim tal. E aí foi mostrado, apareceram para eles uns amores deles, alguns amores da vida dele que já tinham avançado, que estavam muito além. E ele mesmo dizia assim, né, quando o mentor falou para ele que tinham alguns amores dele aí que vieram recebê-lo para esclarecê-lo sobre a situação. Inclusive era um espírito assim, tinha muita informação, ele não era nenhum assim desconhecedor das leis de jeito nenhum, ele conhecia bem, só que estava vinculado ao mal. E aí apareceram para ele assim os amores, né, da vida dele. E ele até ficou assim, mas eles estão muito longe de mim. Mas ele falou assim, você não tem nem noção de quão distante eles estão de mim. Eu estou muito ruim e eles estão muito lá na frente, mas... E aí o mentor falou para ele assim que eles nunca esqueceram dele e que nunca iam desistir dele. Olha que coisa linda, é aquilo que o Guilherme estava falando aí do Jesus passar sempre, né? Jesus se utiliza, né, de vários mecanismos, né, para nos convidar ao bem, né? Até a última hora. Nenhuma das ovelhas vai se perder, exatamente. Então foi uma coisa muito bonita. E aí ele falou assim, mas isso é muito rápido, o Espírito dizendo, né? Esse sentimento é muito rápido, assim, eles vêm, eu sinto aquele amor maravilhoso e tal, mas daí depois eu me envolvo novamente no mal, nas sombras e tal. E aí foi colocado assim para ele, oferecida a oportunidade, e aí ele aceitou, né? Foi tocado, a hora que ele falava assim que eles nunca iam desistir dele. Nossa, deve ter sido emocionante. Então foi muito emocionante. Então ele recebeu. E aí aceitou, né? Aceitou se desvincular de todas as coisas que ele estava vinculado, né? E aí foi atendido. Então foi muito, muito emocionante. Nossa, essa questão do amor. Aí eu lembrei essa questão besta do amor, né? E eu lembrei quando o Fabinho falou essa imagem dos repetentes, né? E ficou muito claro. Ele tinha era consciente o negócio. Só que ele não sabia mais como fazer. E só o amor dos amores dele, né? Só aquela vibração, aquele carinho que tocou o coração dele. Foi muito maravilhoso. Então, e o que eu lembrei aqui para dizer, João e amigos, é que o Guilherme disse que nenhuma das ovelhas se perderá. E lá no Apocalipse, lá quase no finalzinho, o João escreve assim, que toda lágrima será enxugada. Toda lágrima será enxugada. Já pensou? O amor que o Cristo nutre por nós? É uma coisa assim que nós estamos muito distantes, né, de ter essa compreensão. Muitas vezes um amor imerecido, né? Muitas vezes nós contribuímos para impedir o avanço dos ensinos do Mestre por muito tempo. Pois não, Marcos? Até porque a gente acha que o reino de Deus para nós ainda é inatingível, é difícil, enfim, então, mas ele está tão próximo, está dentro da gente, né? A gente não consegue entrar dentro de nós para ver nosso íntimo, nosso profundo da nossa alma, e lá está, né?
Está aqui dentro, mas é difícil o acesso, né? Está na gente, mas a gente não consegue chegar. Então, você vê o quanto é difícil nisso, né? Ele não é um espaço físico, como o Fabinho estava dizendo, parece ser um local, né? Mas não é, ele está aqui. Mas a gente não consegue, né, alcançá-lo e teremos que batalhar muito para chegar nesse reino de Deus que está dentro do nosso coração, né? Então acho que é por aí. Eu estava procurando aqui, achei. Olha só. Deixa a bola pingar. Olha só o que Alcione falou para o Pólocos no livro Renúncia. Logo no comecinho, né? No primeiro capítulo. Exato. Jesus abençoará nossas esperanças. Lembra da reunião mediúnica que você estava contando, que o Espírito falou? Jesus abençoará nossas esperanças. Nós, que saímos juntos do mesmo sopro de vida, chegaremos juntos aos braços amoráveis do Eterno. Nossa, que lindo. É bem isso aí, cara. Agora, não terminou. Não. Esperar-te-ei através dos caminhos do infinito. Lutarei ao teu lado nos dias mais ásperos. Dar-te-ei as mãos sobre os abismos tenebrosos. Nossa, eu não sei como é que você está conseguindo ler isso. Eu já estava chorando. Não, é porque tem um nó na garganta aqui já. Vamos parar. Imagina. Que coisa maravilhosa. É só uma amostra do amor de quem sabe amar, né? E esse, o Fábio, assim, e a imagem que ficou, lógico, assim, eu não vejo nada, né? Graças a Deus, nem quero ver nunca, assim, mas assim, a imagem que ficou foi exatamente isso, que eram espíritos angelicais e eles estavam ali mesmo, eles sempre estavam ligados, né, vinculados. O amor, esse sopro. E aí ela é capaz de fazer um sacrifício que a gente viu no livro, olha, né? Porque ela ama. Realmente é muito maravilhoso. E foi, assim, muito emocionante, igual o Marcelo comentou, né? Foi muito emocionante. E é sempre o amor, né, cara? E significativo, né? Aquela história, o Evangelho, assim, é variações sobre o mesmo tema, amor. Exato. Né? Sempre. Exato. Graças a Deus, né? A gente só precisa tomar coragem. Isso que o Marcos estava falando aqui, né? Sobre quanto é difícil essa questão toda, assim. Nós precisamos tomar coragem, né? De passar por cima e abandonar esse homem velho, né? Esses costumes, esses vícios, e renovar os nossos conceitos, os nossos desejos, os nossos pensamentos. E assim a gente estabelece esse reino. Assim que a gente tiver essa coragem, vamos treinar, né, Marcão? Mudar o modelo atual. Muito bem, então vamos fazer a pausa e retornaremos em seguida com a segunda parte da obra Nosso Lar, e nessa pausa nós ouviremos a música Mundo Escola.